Você sabe o que é e-social? Instituído por um decreto em 2014, o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas estabelece a transmissão eletrônica desses documentos. A partir de julho de 2018, todas as empresas com faturamento até R$78 milhões são obrigadas a aderir ao sistema. Os hospitais estão especialmente expostos e podem sofrer perdas financeiras se não se adaptarem. Mas, por outro lado, é possível elevar o nível de gestão rumo à transformação digital. Para isso, convido Emerson Rosa de Souza, gestor de estratégias de software RH na TOTVS. Obrigada pela participação, Emerson. Obrigado pelo convite. Vamos do início, né? O que é o e-social na prática? Vamos lá. E-social é um projeto do governo federal, instituído em 2009, que visa, essencialmente, simplificar a vida das empresas no que tange ao cumprimento das suas obrigações legais. Okay? Então ele não tem como pretensão incluir ou adicionar novas leis ou novas regras para cumprimento dessas leis, e sim automatizar e centralizar o cumprimento dessas obrigações legais. Então não há nada de novo. Tem alguma pegadinha aí que as empresas devem ficar atentas? Perfeito. Não há nada de novo. Essa é a bandeira que a gente utiliza. Inclusive o governo, desde o início do projeto, deixou muito claro que não haverá grandes surpresas para as empresas no que tange ao cumprimento das suas obrigações. Onde é que está a pegadinha? A pegadinha está no fato de que as empresas hoje têm um pouco mais de flexibilidade para cumprir essas obrigações. Uma admissão, um afastamento, uma rescisão, uma alteração cadastral que eventualmente ela tem que fazer no ambiente do governo, ela tem um pouco mais de tempo. Com o advento do e-social, estando tudo automatizado, há um prazo legal, que também não é novo, já estabelecido em CLT, e esse prazo tem que ser cumprido à risca. Este é o ponto, esta é a pegadinha, certo? Ela tem que revisitar a CLT e fazer com que os seus processos internos atendam no prazo da CLT, porque o software vai enviar automaticamente para o governo, então é mais dinâmico o processo. Perfeito. Existe alguma particularidade do e-social no setor de saúde? Vamos lá, no setor de saúde, de forma geral, a obrigação é padronizada para todas as empresas e todos os segmentos. Ela foi feita para ser padronizada. Inclusive, para o setor público, que parece, num primeiro momento, muito diferente dos demais, não o é. Não é diferente. Então tem algumas particularidades para o setor público e para o setor de saúde, que é a pergunta especificamente que você fez, não há grandes diferenças no cumprimento da obrigação. São 45 layouts, mais de 1.500 campos novos que vão impactar diretamente todos os negócios de uma forma geral. O que pode sofrer uma alteração um pouco mais impactante para um ou outro segmento, por exemplo, no caso de saúde, o impacto da mão de obra em saúde é um impacto que gira em torno de 60% a 70% do seu faturamento. Então isso pode sofrer um grande impacto, uma vez que a empresa pode estar suscetível a multas, eventuais multas pelo não cumprimento ou atraso das obrigações. Esse é um ponto. Alta rotatividade, que é o caso também do segmento, pode sofrer por conta disso, porque é um processo que tem que ser bem trabalhado dentro das empresas, certo? Então acho que esses são pontos que são cruciais e que o setor de saúde tem que tomar muito mais cuidado. Outro ponto que eu me lembrei agora é a automatização. Vamos falar um pouquinho à frente, mas a automatização é muito importante. E pela nossa experiência de mercado em visita às empresas, nos parece que o setor de saúde ainda precisa amadurecer um pouco mais em termos de automatização de software. Perfeito. A minha próxima pergunta é justamente essa. Esse sistema afeta diretamente a assistência ao paciente, né? Então pode ter danos. Você, nas idas, pela sua experiência de mercado, nas idas aos hospitais, acredita que as pessoas estão conscientes disso, os gestores estão conscientes da importância do e-social? Excelente pergunta. Poderíamos falar a tarde toda somente com essa pergunta. Em relação às pessoas estarem conscientes, veja, desde 2013 eu venho fazendo diversos eventos pelo Brasil, eu e minha equipe, falando de e-social e buscando, entre outras coisas, educar as pessoas, ensinar as pessoas o que é o projeto, a dimensão, a complexidade do projeto. E uma bandeira que a gente sempre levanta em todos os eventos, nós fizemos isso em 2013, viajamos praticamente o país todo e repetimos em 2017.
Porque o projeto ele teve altos e baixos ao longo do período, certo? O governo adiou muito o projeto, ok? E uma bandeira que a gente sempre levantou é essa, a questão da alta gestão da empresa, no caso do segmento de saúde, estar consciente da complexidade do projeto. E essa questão não nos pareceu nos eventos uma questão prioritária. Por que eu digo isso? Porque a maior parte das pessoas que frequentavam os eventos, por exemplo, de cada empresa, nós convidávamos as empresas das mais diversas, todos clientes TOTVS, nós tínhamos pessoas, a maior parte, pessoas que executavam os processos na ponta. Não tínhamos pessoas de média e alta gestão, gerentes de RH, diretores de RH e eventualmente CEOs. Isso nos preocupou muito, porque a pessoa saía do evento assustada, definitivamente assustada com a complexidade, com a dimensão do projeto. No entanto, qual é o poder que essa pessoa tem, qual é a influência que essa pessoa tem para tomar as ações necessárias dentro da empresa para poder implementar o projeto? Quase nenhuma. Então, o nosso recado foi sempre nesse sentido. Levem esse material. O material que a gente apresenta e faz a divulgação, a gente envia para os clientes presentes para que eles levem para dentro das empresas e busquem levar para a autogestão e conscientizar a autogestão da importância do projeto e as ações que têm que ser feitas. Perfeito. E nesse sentido, qual que é o papel da tecnologia, na adequação para o e-social e os principais riscos de um projeto mal conduzido, sem ter como base a tecnologia, sem ter essa conscientização dos gestores? Certo. A tecnologia é outro aspecto que acaba sendo um mito em muitos casos. Né? Por quê? É essencialmente importante, sem a tecnologia não dá para fazer uma entrega de e-social. Imagina uma empresa com 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, ela não conseguiria digitar todo o projeto, todas as informações dentro do projeto do governo. Então a tecnologia é essencial em todas as fases. No entanto, antes da tecnologia, e aí vem um pouquinho do mito, né? As pessoas acham em geral que a tecnologia vai resolver o problema do e-social. Não vai. Um passo antes da tecnologia é a revisão dos processos internos da empresa. A empresa precisa revitalizar seus processos, como eu disse, revisitar a CLT, ok? Entender se os processos internos, exemplos de processos, recrutamento e admissão, por exemplo, processo de rescisão, alteração cadastral, afastamento, que são as ausências, marcação de ponto, todos esses processos têm que ser revistos para cumprir os prazos da CLT. E somente a partir da revisão desses processos é que a automatização faz todo sentido e vai apoiar em tudo que a empresa precisar para cumprir os prazos legais. Perfeito. E há tempo de se preparar com segurança? Como fazer isso? Dá uma longa história. Há tempo. Vamos lá. A questão do tempo, ainda há tempo, óbvio, né? Nunca é cedo para se começar, mas a questão do tempo ela é bem complexa nesse momento. Vou dar um exemplo do primeiro grupo de empresas. O primeiro grupo de empresas, faturamento acima de 78 milhões, estamos falando de mais ou menos 14 mil empresas aproximadamente, que é um número divulgado pelo governo federal. São empresas que a TOTVS vem falando já há bastante tempo do projeto e que elas devem se preparar para o projeto, e uma boa parte, se não a maioria das empresas, começaram a se preparar de fato em dezembro de 2017 para a entrada em produção em janeiro de 2018, um mês antes. A brincadeira que a gente faz em evento é a seguinte, numa prova semestral de uma faculdade, enfim, se você tem que se preparar para uma prova semestral, imagina a quantidade de conteúdo e de matéria que você tem no semestre. Se você deixar para estudar uma semana antes, fatalmente você vai fazer uma prova, né, bem aquém do que você poderia se tivesse preparado. O que a gente enxergou no primeiro grupo e está enxergando no segundo grupo de empresas é exatamente o mesmo cenário. Não somente por conta das empresas, mas porque o projeto é muito desgastante, ele foi muito adiado pelo governo, então gerou um certo descrédito pelas empresas, elas deixaram de acreditar, certo? Elas deixaram tudo para a última hora, achando que poderia adiar novamente. Isso aconteceu muito no projeto. E por conta disso, o primeiro grupo deixou para a última hora e o segundo grupo, pelos eventos que nós fizemos agora, 2018, primeiro semestre, viajamos praticamente todo o país novamente, eu e meu time, eu vejo o mesmo cenário. As pessoas estão assustadas, elas não começaram a fazer, em geral, o básico, que é o saneamento. Veja, eu digo que a maioria, não são todas, então eu encontro diversas empresas que estão muito bem estruturadas, preparadas, com equipe de TI, com saneamento de processos e tudo mais. Algumas, mas a maioria
não se preparou. O que elas têm que fazer? Mergulhar intensamente no e-social. Estudar os manuais do e-social, que são manuais bastante complexos, mas bastante completos, para auxiliar a empresa a entender e aplicar internamente processos em sistemas do e-social. Perfeito. E quem deve cuidar desse projeto na empresa? Muito bem, essa é uma pergunta importantíssima. O projeto ele deve ser encabeçado, ele é um projeto multidisciplinar, o primeiro ponto que a empresa precisa saber. Então, o RH, obviamente, nesse contexto, tem a maior parte da responsabilidade, porque diz respeito essencialmente às obrigações voltadas para a parte de pagadoria, como a gente chama, de folha de pagamento, envolve ponto eletrônico, envolve medicina e segurança do trabalho. Mas é um projeto que traz informações de outras áreas, ele faz interface com outras áreas, jurídico, financeiro, faturamento. Então, é importante que o RH tome frente, mas é importante que haja um comitê. A exemplo da TOTVS, nós temos aqui dentro um comitê, onde várias áreas fazem essa aproximação e discutem, né, que tipo de melhorias, que tipo de processos precisa ser implementado para poder atender a obrigação no prazo legal. Perfeito. E para isso é muito importante que o principal gestor esteja envolvido também nesse projeto e que acredite nele, né? Para que Perfeito. tudo consiga andar. Como fazer isso, né? A gente sabe que o foco do hospital culturalmente é assistência. Como envolver esse gestor, então, para que ele abrace o projeto? Acho que a palavra mágica para envolver o gestor é a questão das eventuais multas, né? Não é o melhor caminho, obviamente, eu não estou aqui querendo colocar pressão ou terror, né, nas empresas, não é isso, eu não faço isso nos meus eventos, mas a gente costuma deixar muito claro que existem diversas multas e elas não são novas, né? Então veja, se não há uma obrigação nova, não pode haver uma multa nova, e realmente não há. As multas são muito conhecidas das empresas, ok? Então as multas são o melhor indicador para que o gestor entenda a importância, tome a frente, seja o patrocinador. Acho que é importante ter um patrocinador, um sponsor para esse projeto do e-social, que até auxilie esse comitê e faça, né, a interface com todas essas equipes multidisciplinares. Então é importante que tenha, porque, voltando para o aspecto de saúde, se a mão de obra é um dos maiores custos dentro de saúde, não cuidar dessa mão de obra, não entregar as obrigações no prazo, vai gerar um custo ainda muito maior. Se já há um custo grande em cima dos impostos recolhidos sobre, né, impostos e contribuições, gerar multa a cada obrigação não entregue ou entregue de forma incorreta, vai gerar um desgaste, um custo muito maior para a empresa. Então acho que esse é um motivo mais do que suficiente, certo? Para que os hospitais, para que um gestor do hospital entenda, né, e tome a frente e organize a sua equipe para a entrega do e-social. Perfeito. Além disso, né, da multa, que é uma coisa impactante para o hospital, você acredita que pode ser o primeiro passo, o e-social, o primeiro passo para informatizar mesmo a empresa, rumo à transformação digital, que é um assunto muito discutido hoje e que pode auxiliar muito na assistência ao paciente? Bacana, acho que sim, acho que é um primeiro passo, não só para o segmento de saúde e hospitais, como tantos outros segmentos que ainda utilizam muito pouco da tecnologia, né, como transformação, como você bem disse. Aqui na TOTVS nós costumamos usar o termo jornada digital. É uma transformação, mas que tem um caminho a ser seguido, então a gente chama de jornada digital. É um primeiro passo importante, que veio no momento oportuno, inclusive, porque é o momento do boom da jornada digital de uma forma geral no nosso país. Então ele vai ajudar porque ele obriga as empresas a terem tudo muito bem amarradinho nos seus processos. Então, até qual é a recomendação que nós fazemos nos eventos, né? Nós vamos falar um pouquinho adiante, mas qual é a recomendação? A recomendação, depois que as empresas arrumaram a casa em termos de saneamento, em termos de processo, é fazer a automatização, para que não entre nada manual e não gere inconsistência no e-social. Então, é quase que uma obrigação. Veja, a TOTVS, como fornecedora de software, ela não obriga. Essa é uma pergunta que me fazem com frequência. Eu sou obrigado a implementar um sistema de ponto? Eu sou obrigado a implementar um sistema de medicina e segurança? Minha resposta, você não é obrigado a implementar, ok? Só que se você não implementar um sistema que esteja integrado com a sua folha para fazer os envios automaticamente, você vai precisar
informar manualmente, o que pode gerar muita inconsistência de informações. Então, é o momento, é o primeiro passo para uma automatização em direção à jornada digital. Perfeito. E qual o fluxo de trabalho que o hospital deve considerar para organizar esse projeto e para se adequar ao e-social? Ok, uma sugestão, né, que é o que a gente explica e a gente orienta os nossos clientes. O comitê é o primeiro passo, que é envolver as áreas que vão fazer interface e que têm responsabilidade na entrega do e-social. O primeiro passo seria isso. Um segundo passo, ela precisa fazer um diagnóstico. Ela precisa primeiro entender o projeto, obviamente, tudo que ele exige, e fazer um diagnóstico de como está o ambiente dela, da empresa, e o que ela precisa fazer para atender todas essas obrigações. Então, acho que o primeiro passo e essencial é um diagnóstico para, na sequência, fazer o seu planejamento de como implementar cada passo para se cumprir a obrigação. Então, diagnóstico das informações é importantíssimo, automatização, que vem na sequência, uma vez feito o diagnóstico, resolvido o saneamento, resolvido toda a parte de processo, automatizar o que está manualmente feito hoje. Esse é um passo importante. Outro passo importante, claro, diz respeito às pessoas, que é capacitar as pessoas para fazer o e-social. O e-social não é uma entrega apenas, é um processo também que vai acontecer mês a mês. Então, capacitar as pessoas para que os novos funcionários que entram, aqueles que saem, ainda mais se tratando de um segmento que tem muita rotatividade, se o processo não estiver bem definido, corre-se o risco daquele que entra por recrutamento e seleção entrar de forma errada, fora do processo. E o que é entrar de forma errada? Com informações errôneas, eventualmente, ou faltantes para a entrega do e-social. Então a parte de capacitação é importante e a parte de infraestrutura, uma vez que os arquivos vão ser enviados diretamente para o ambiente do governo, no ambiente na nuvem. A gente sabe que em muitos hospitais há médicos que não são contratados, são prestadores de serviço. O que fazer com a transmissão dessas informações? Esse caso está contemplado dentro do e-social. Então, o e-social, tanto para, vamos chamar de autônomos, são pessoas que não estão ali no regime CLT, né, como MEIs, como prestadores de serviços. Então, todos esses registros estão devidamente previsto dentro do contexto do e-social. Então, de novo, as empresas precisam entender o manual, estudar os layouts e entender onde se adequa em cada uma das situações que ela vai ter que contemplar. Quando eu digo que são 45 layouts, as empresas às vezes se assustam. Eu tenho que enviar 45 layouts, 1.500 campos. Não é verdade, não é bem isso. Ela tem que enviar 44. Não é bem isso. Ela tem que enviar aquilo que atende ao seu ambiente interno, a situação de contratação da sua empresa, para funcionar bem a sua empresa. Então, os médicos entram num caso como esse. Perfeito. Então, depois da conscientização da importância do e-social, né, para o andamento do negócio, para bons resultados, o que fazer? Qual que é o primeiro passo? Ou os passos? Vamos lá, quais são os passos? Vamos lá. Pessoal, essa é a pergunta que não quer calar, é a pergunta mais importante de todas. Uma vez consciente, eu acho que o e-social, já estamos falando dele há 5 anos, um pouquinho mais. Ele já se modificou muito, é um projeto extenso, extremamente extenso. Quando eu faço as palestras e faço eventos para clientes, eu costumo detalhar cada um dos manuais para o cliente entender bem a lição de casa, que é estudar os manuais. Então veja, não deixe de estudar os manuais, não espere que a empresa de software, fornecedora de software, no caso a TOTUS, que vai apoiar muito, mas não é a responsável 100% pela entrega, cada empresa é responsável pela sua entrega. RH, não esperem pelo TI, certo? Não espere pelo TI. E aí é um ponto importante, é que esse projeto, tem que ser uma parceria de RH mais TI. Ele tem que ser uma parceria. Isso eu friso bastante nos eventos. O departamento de RH sozinho vai ter muita dificuldade de entregar o e-social. TI sozinha não tem condições de entregar o e-social, até porque a parte legal, a parte conceitual da legislação não é de domínio do TI. Então é preciso haver uma união desses dois times, RH mais TI, para poder, de fato, entregar um e-social com qualidade. Então, um dos aspectos importantíssimos é esse diagnóstico. Mediante o conhecimento e conscientização do passo a passo do e-social, dos manuais, que está descrito no manual. Então, não tem segredo, não tem mágica. Está descrito em cada manual
quais são os passo a passo, quais são os layouts que a empresa vai ter que atender. Os 45? Talvez não. Bem menos layouts ela vai ter que atender, mas estão lá descritos. Uma vez feito isso, faça um diagnóstico interno dentro da empresa para entender o que cabe à empresa entregar, de acordo com a exigência do governo. Esse é um primeiro passo. Fez o diagnóstico, vai para um passo de planejamento, onde se implementa a revitalização dos processos. Então, a pergunta que se tem que fazer, eu repeti um pouquinho antes, é a questão da CLT. Eu trabalho com RH há mais de 20 anos e eu acho muito natural, tanto para mim como para as pessoas que trabalham há um bom tempo, não consultarem mais a CLT, elas já conhecem a CLT. Então, a legislação já está na cabeça. Mas isso não é bem verdade, porque o tempo que nós tínhamos para cumprir essa legislação era um. Agora, com a informatização, a automatização do e-social, é um prazo rígido, que é o prazo que está na CLT. Então, a empresa precisa reinterpretar a CLT, ler novamente a CLT em relação aos seus processos. Eu vou citar algum deles aqui. A admissão é um processo. A empresa está cumprindo, de fato, o prazo da documentação da admissão. Exemplo, um funcionário, para começar a trabalhar, quando ele colocar o pé dentro da empresa para iniciar o seu trabalho, todos os documentos admissionais já têm que estar um dia antes, no dia anterior, no ambiente do e-social. Então, essa é uma pergunta importante. Alguns segmentos, a gente tem um pouco de experiência com isso, não fazem dessa maneira. Contratam, o funcionário começa a trabalhar e a documentação está sendo preparada durante o período. Algumas documentações. Isso não pode acontecer no e-social. A documentação toda, o registro todo tem que ir antes do funcionário iniciar o seu trabalho. Esse é um exemplo. Ausências é outro exemplo, certo? Tem um prazo pré-determinado pela CLT para que a empresa comunique ao governo que aquele funcionário está afastado, por exemplo. Esse é outro ponto. Um outro ponto interessante é a questão, por exemplo, voltado para a medicina e segurança do trabalho, do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. A empresa precisa ter esse cuidado de fazer periodicamente essa avaliação com seus funcionários e prestar essa informação ao governo. Então são alguns dos processos que têm que ser revitalizados. Então o diagnóstico, a revitalização de processos, a infraestrutura. É preciso uma infraestrutura interna. A quantidade de informações que será gerada com o e-social é uma quantidade imensa e tem que ser preservada por 35 anos. Imaginem 45 registros de 1.000, 2.000, 3.000 funcionários sendo guardadas mês a mês dentro de um banco de dados. Então precisa rever essa infraestrutura, tá certo? Para que tenha espaço, né, e que tenha uma infra boa de internet para enviar, porque é dinâmico, certo? É diário. O movimento de envio para o e-social, ele é diário. Existe o movimento inicial, que é carga de tabela, aproveitando para contextualizar tudo. Existe o movimento dos não periódicos, como a gente chama, que são os eventos que ocorrem quando ele acontece, uma admissão, uma rescisão, um afastamento, por exemplo. E existem os eventos periódicos, que é, ao final, o evento de folha de pagamento. Mas veja que todos os dias a empresa certamente terá alguma informação a enviar para o e-social. Então a infraestrutura é fundamental. Além da infraestrutura, eu comentei da automatização de processos que não estão sendo contemplados por sistema, eventualmente estão sendo feitos manualmente, e também, e por fim, a capacitação das pessoas, que é essencial. Mexe com a cultura da empresa, a forma de fazer é diferente. E um último ponto que eu acho muito relevante é que durante um período relativamente longo, as empresas vão fazer o e-social, que vai dar um super trabalho, mas as empresas continuam com todas as obrigações que existem hoje. Porque a ideia do e-social é, aos poucos, desligar as obrigações. Exemplo, recolhimento de INSS, do FGTS, do Imposto de Renda, o CAGED, a RAIS, a DIF. Aos poucos o governo vai desligar essas obrigações, mas por um bom período a empresa vai ter que continuar cuidando dessas obrigações, que são os impostos e contribuições e prestação de informações ao governo, e paralelamente fazer o e-social, que também é de uma alta complexidade. Então veja que, eventualmente, reforçar o time, se não tiver um time bem montado para atender o e-social e continuar as obrigações, também pode ser fundamental. Então, cultura, vai mexer com a cultura porque muda a forma de fazer, é preciso capacitar e, eventualmente, reforçar esse time, aumentando o time. A TOTS, por exemplo, teve que aumentar bastante o time para dar conta de toda essa complexidade. Perfeito. Acho que é isso. E como a TOTS se posiciona para atender toda essa demanda?
Vamos lá, a TOTVS um dos aspectos da forma como a gente se posiciona, eu acabei comentando. Então a gente tem feito uma peregrinação por todo o país, com material bem didático. Aliás, os clientes de saúde, as empresas voltadas para a saúde que tiverem interesse, a gente pode disponibilizar um material que é bem didático, que mostra esse passo a passo, fundamentação legal do e-social, a parte de diagnóstico de processos e a parte de software. Então a gente tem feito um trabalho hercúleo, viajando o país para falar com os nossos clientes, um aspecto. Segundo aspecto, diversos webinars, fazer uma propaganda do bem aqui, basta ir no YouTube e digitar TOTVS e-social. São diversos vídeos, muitos vídeos, webinars que a gente divulgou para ensinar, explicar o projeto, explicar as ferramentas TOTVS, as documentações. Então a gente tem muito material divulgado, essa é outra forma. E a solução da TOTVS é uma solução completa, que atende o e-social desde o seu início, que é a parte básica ali do RH, folha de pagamento, ponto eletrônico, está toda adequada, medicina e segurança, como também o seu consolidador para gerenciar o envio e recebimento. E além disso, consultoria, eventualmente, empresas muito complexas precisam de uma consultoria de negócio, então a TOTVS também consegue atender com uma consultoria e capacitação, como eu comentei, que é importante. A TOTVS tem uma área específica para gestão de educação. Então ela consegue fornecer aos clientes e às empresas que tiverem interesse, não só clientes, capacitação em cima do e-social em termos de conceito e também nos seus softwares. Perfeito, muito obrigada, Emerson. Para saber mais informações, acesse o site da TOTVS. Obrigada. Obrigado.